Avançamos então para o domingo. O domingo vai continuar essa compreensão da tipologia bíblica. Eu encontrei aqui, meus irmãos, antes de ir para o que está aqui na lição do domingo, encontrei no auxiliar do professor algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. E ali no auxiliar do professor, nós encontramos o seguinte: a tipologia é uma das principais maneiras pelas quais os autores do Novo Testamento se referiram ou utilizaram passagens do Antigo Testamento. Tipologia. A tipologia, está enraizada na história e na teologia. No Antigo Testamento, os tipos, personagens, eventos, eram como prévias históricas que antecipavam as realidades que seriam trazidas nos dias do Novo Testamento por Jesus ou para os acontecimentos finais. Assim, a tipologia também ela funcionava como uma espécie de profecia, não só referindo-se a aquele momento circunstancial ali, mas a coisas que apontavam para o futuro. A tipologia também ela estava fundamentada na teologia, pois Deus guiou os eventos. Ele estabeleceu os personagens, as instituições e esses eventos que profeticamente eles prenunciaram as realidades que viriam, tanto na vida de Jesus quanto as escatológicas, as dos tempos finais. E assim como a profecia, a tipologia ela nos ajuda a compreender, porque ela aponta para a soberania de Deus na história. Uma introdução, é claro, tem aqui elementos importantes, mas creio que desta maneira como encontramos no auxiliar do professor, ficou fácil nós entendermos essa descrição. O estudo do livro de Josué, da vida de Josué e os personagens de Josué e os acontecimentos, eles nos oferecem uma excelente oportunidade de aprender sobre esse recurso, o recurso da tipologia, e eu espero que de fato a gente consiga aprender e dominar e ter clara compreensão do que isso significa, especialmente dos símbolos encontrados aí no livro de Josué. Aqui nós vamos encontrar a seguinte comparação, feita pelo autor a partir do segundo parágrafo. Tipologia, reafirmando o que nós já apresentamos, é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos e eventos prefiguram a pessoa do Senhor Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho e até os eventos finais. O tipo, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, corresponde ao antítipo, aquilo que iria acontecer, e para nós agora, que já aconteceu no Novo Testamento, ou que ainda vai acontecer nos tempos finais. Desta maneira, o tipo bíblico, ele foi moldado de acordo com um propósito divino. Então, estes personagens, estes eventos já foram trabalhados por Deus para que eles pudessem exercer este papel de apontar para realidades maiores e futuras. E como isso também nasceu na mente de Deus, ele vai além do Novo Testamento e ajuda-nos a ter compreensão, porque eles também apontam para os eventos finais. É crucial, aqui diz o autor, portanto, é sumamente importante que os escritores do Novo Testamento, eles não fizeram uma atribuição aleatória, de qualquer maneira, destes significados tipológicos a textos do Antigo Testamento para apenas sustentar um ponto de vista. Não foi feito assim. Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento antitípico no Novo Testamento. Então, nada disso aconteceu por acaso, não houve forçação de barra. Eu quero aqui dar um exemplo para vocês, para que a gente possa ter claro isso, como isso funciona. Nós vamos pegar aqui o livro de Isaías, vou até pedir para a produção colocar para nós aqui, Isaías 7:14. Então, nós vamos ter um exemplo de como esse
tipo e o antítipo funcionaram. Aqui no capítulo 7, nós temos uma história interessante, onde o rei Acaz estava buscando ajuda humana para travar guerra entre Israel e a Síria. E Deus foi até Isaías, comissionou o profeta e diz, olha, ele não precisa buscar ajuda humana. Fala para ele pedir um sinal como prova de que eu vou ajudá-lo. E o rei não quis pedir. E olha o que nós encontramos, não quis pedir esse sinal, ele se recusou. E olha aqui o que diz o verso 14 do capítulo 7, a produção coloca para nós. Acaz recusou o sinal, mas aqui veio a mensagem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então diz, olha, você não quis o sinal, Acaz, mas mesmo assim eu vou dar. Uma criança vai nascer, essa criança vai chamar-se Emanuel. Não existe uma clareza plena a respeito de quem foi essa virgem. Existem teorias, mas o ponto aqui importante nem é esse. E, claro, se a gente não tem segurança de quem foi a mãe, também não temos absoluta certeza de quem tenha sido a criança. Há 2 ou 3 possibilidades. Mas este foi um sinal dado por Deus ao rei Acaz. Agora, isso é o tipo. Então, esta criança era um sinal de Deus que uma virgem conceberia, a criança chamaria-se Emanuel, era um sinal da promessa que Deus estava oferecendo a Acaz. Agora, o que fez Mateus? Mateus, então, faz uma aplicação deste verso. Então, Mateus 1, 22 e 23. Então, vou pedir para a produção colocar aí. Mateus 1, 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, aquilo que acabamos de ler no profeta Isaías. Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus toma o tipo, uma realidade, lá do Antigo Testamento, o personagem do Antigo Testamento, e ele os aplica a uma realidade muito maior. Não era agora um sinal para o rei Acaz, agora era a vinda do Senhor Jesus. Então ele aplica aquilo que foi utilizado ali por Isaías, que era uma realidade do Antigo Testamento, ele aponta para uma realidade muito maior, referindo-se à pessoa do Senhor Jesus. Esse talvez seja um dos exemplos, para mim, mais claros, que deixam claro como funciona tipo e antítipo. Ali estava o rei Acaz, a virgem, a criança, o profeta, e aqui no Novo Testamento estão a virgem, a criança, a menção ao profeta e o nascimento, claro, da criança do Senhor Jesus, que é o verdadeiro Emanuel, o verdadeiro Deus conosco. Então, esta compreensão é muito importante, por isso que o autor enfatiza, e eu repito, era crucial entender que isso não foi aleatório. Deus já havia preparado de tal maneira que essa intervenção de Isaías ali junto ao rei Acaz, que ela já estivesse também apontando para a vinda e o nascimento do Senhor Jesus. Voltando, eu comecei com os parágrafos mais à frente e agora faço menção. Aqui são mencionados textos de Romanos 5,14, 1 Coríntios 10, de 1 a 3, onde está o verso para memorizar, e Hebreus 8, 5 e o 9, 23. Então, em Romanos 5, nós temos uma comparação da transgressão de Adão, que prefigurava o pecado da humanidade e apontava para o Salvador. Os versos 6 e 11 de 1 Coríntios nos diz que estas coisas que aconteceram ao povo de Israel se tornaram exemplos das coisas que haveriam de vir. E em Hebreus nós vamos encontrar as expressões figuras e sombras das coisas que estavam no céu. E são textos que apresentam aqui a tipologia do Antigo Testamento e o antítipo do Novo Testamento. E desta maneira, irmãos, nós colocamos um ponto final na lição do domingo.